Olá, muito boa noite e mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje celebramos o 12º domingo do tempo comum e a alegria que temos em partilhar a palavra de Deus antes de iniciar esta semana do trabalho. Como sempre, a palavra de Deus é esta força que nos acompanha, esta alegria que enche os nossos corações. O medo faz parte da vida humana e é considerado uma das emoções básicas da pessoa humana. O medo é um sentimento humano dominador, sobretudo em tempo de pandemia, tempestade e de grandes mudanças na nossa vida. Nós encontramos no mundo muitas pessoas com medo e às vezes vivem a tremer de uma situação para outra, sem saber o dia da manhã. Existe o medo do futuro, o medo da morte, o medo do ladrão. E nós vemos aquele que é o medo humano. E por medo a pessoa se tranca dentro do seu pequeno mundo. Mas há momentos do medo e da ansiedade que são benéficos. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Por isso fechamos as nossas portas pela questão de segurança. Além disso, o medo quase sempre traz consequências negativas. Que o medo não nos faz pensar bem, não nos faz viver a nossa verdadeira identidade. Meus irmãos, a palavra de Deus deste domingo convida-nos a meditar os nossos medos e a confiança em Deus, concretamente no anúncio da palavra de Deus. O que fazemos quando temos que falar abertamente a nossa fé? Será que dizemos a verdade? Ou escondemos a verdade só para favorecer os nossos irmãos ou para aparecer melhor na fotografia? E nós vemos que a mensagem deste domingo: não tenha medo de testemunhar a sua fé. Fala o que tem que ser dito, abertamente, de modo mais claro. Confia em Deus, pois Deus estará sempre ao nosso lado. E a primeira leitura leva-nos a meditar a experiência do profeta Jeremias, que vive num dos momentos difíceis da sua vida. Um homem tímido e manso, mas chamado a denunciar diante dos reis e governadores a maldade da sociedade. Escolhido no meio do povo que virou as costas à palavra de Deus. Mas ele recebe a força de Deus. O profeta sente perseguido. O profeta vive na solidão. Vive abandono por causa da palavra. Mas, no entanto, o profeta não deixa de confiar em Deus e de anunciar a palavra com fidelidade e com coerência de vida. Diz o profeta que o Senhor está comigo como um herói poderoso e os meus perseguidores cairão vencidos. Portanto, vemos que a missão profética é difícil e particularmente quando é chamado a denunciar ainda, torna-se um grande desafio. Vemos os irmãos nossos que diariamente são perseguidos por causa da sua fé. E nós somos chamados a imitar essas pessoas como modelos, sem perder o essencial da nossa fé. No Evangelho, Jesus, no domingo passado, enviou os 12 apóstolos. E hoje vai alertar os discípulos sobre as perseguições e o sofrimento. Que o caminho não é nada atraente. É um caminho da renúncia. Tem que partilhar os bens. É um caminho do amor desinteressado. É um caminho do perdão sem limite. É um caminho da fidelidade à palavra de Deus. E eles têm que entregar este projeto. E haverá grandes perseguições, como diz-nos nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e disseram todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa está no céu. Mediante desta realidade tão alarmante, que nos põe de medo, o que Jesus nos promete? Jesus convida-nos a superar o medo, que é o pior inimigo da nossa missão. Tanto no Evangelho de hoje, Jesus, por 3 vezes, insiste: não tenhais medo. Não tenhamos medo de falar abertamente da palavra, porque a palavra de Deus não pode ficar presa. Não tenhamos medo da morte física. Não deixamos de vencer pelo medo da morte.
Haverá momentos que as pessoas vão nos ofender, vão nos acusar injustamente, mas não deixamos essas violências físicas ter o essencial do nosso anúncio. E Jesus promete o amor paterno e a providência divina também para os seus discípulos. No momento da grande crise, não temais, porque Deus está conosco. Para ilustrar a sua mensagem de esperança e de proteção divina para os discípulos, Jesus utiliza duas imagens. A primeira, dos pássaros, que Deus cuida, e a segunda é o conhecimento de Deus sobre o nosso cabelo. Certamente ninguém sabe contar os seus cabelos. Se Deus tem esta linguagem, se Deus sabe tudo, então é uma pessoa que nós podemos confiar para nos cuidar até o fim da nossa vida. Nós não podemos seguir o caminho do Adão, que é o caminho do pecado, e o caminho do egoísmo, o caminho de agarrar tudo. Podemos seguir, devemos seguir o caminho de Jesus, da justificação, que nos entrega um amor eterno. E este amor, meus queridos irmãos, que é a fonte da nossa amizade com Deus. A melhor linguagem para descrever o nosso Deus é o amor. Deus é amor. E nós, com amor e a confiança em Deus, não devemos ter medo do homem. Não devemos ter medo de avançar com o nosso percurso na vida. Não devemos ter medo de dizer as palavras como devem ser. Certamente custa dizer a verdade, mas isso que é a nossa missão, porque vemos que 99 mentiras nunca faz uma verdade. Vamos iniciar uma semana de trabalho, ainda vivendo com este vírus, mas sabemos que Deus vai nos libertar. Com a força de Deus e a confiança na sua palavra, vamos caminhar. A todos desejo uma boa semana. Ficamos bem. Que Deus também nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida. Que a bênção de Deus esteja convosco todo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.